Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que tenham feito uma boa entrada de ano. Hoje, primeiro sábado de 2021. Olha que em Campinas caiu um temporal, agora deu uma melhorada, mas está ventando ainda, né? Mas é o princípio, faz bem, né? Chover faz parte, afinal de contas, as, as, as lavouras, né? Os rios agradecem. E a gente também, né? Que produz o alimento para cada um de nós. Agora, eu quero compartilhar com vocês algo que eu nem ia gravar, mas de repente Deus falou tão fortemente, eu pedindo uma direção hoje para o Senhor para esse ano. Nós não podemos entrar o ano de qualquer maneira. Muitos têm projetos, muitos têm sonhos, muitos têm expectativas, vão começar novos negócios, outros vão casar, né? Muitos planejam resolver situações em viagens. E se a gente for olhar para o nosso dia a dia, a gente nem planeja nada. Mas não pode ser assim. Aquele que tem um Deus tem esperança, tem confiança. Mesmo em crise, nosso Deus, não, a nossa vitória não vem do governo, não vem dos homens, mas vem de Deus. Deus, ele faz brotar erva verde até no deserto. Até onde a terra é árida e seca, Deus faz fluir, florescer um manancial de águas cristalinas. Então a gente nunca pode desistir nem perder a esperança. Eu quero compartilhar uma palavra com você, porque é algo que acontece com todos nós. Muitas vezes nós oramos, e parece que as orações não são respondidas. Deus parece que está em silêncio, né? E tem gente que fala, olha, Deus fica em silêncio, Ele está trabalhando. Eu não sei onde que essa pessoa leu isso, mas eu acredito que Deus está sempre trabalhando. Mas Ele muitas vezes não está em silêncio porque Ele quer. É porque nós não estamos conseguindo alcançar o coração de Deus. É verdade. Já se sentiu assim? Já, né? Às vezes Deus dando ali um sinalzinho. Precisa repensar aquilo que você tem feito, né? Como você tem vivido, porque muitas vezes a gente até pensa que está agradando a Deus. Várias pessoas vão à igreja, são verdadeiras religiosas, né? Assistem culto, ora e acha que está agradando a Deus. Mas será que está mesmo? Ou nós pensamos que estamos agradando a Deus? Olha o que Deus fala. Acontecia isso com o povo também na época de Isaías. Isaías 58, do capítulo 1 ao 10, nós vamos mencionar aqui. Deus fala para Isaías, Isaías, vá com uma voz de trombeta muito alta e anuncie ao meu povo as transgressões deles, para que o povo de Israel ouça e entenda os seus pecados. Olha, Deus se moveu para falar com o profeta de algo que ele estava percebendo no meio do povo. Ele diz assim, no versículo 2, pois ainda assim o povo tenta me encontrar de noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se formassem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram vontade de que Deus se aproxime deles. Então era um povo que estava se esforçando para falar com Deus. Tentava se aproximar, orava, buscava Deus de noite, buscando para encontrar. E aí esse povo questionou. Por que, no versículo 3, jejuamos regularmente se tu não reparas? Temos mortificado, humilhado de sobremaneira as nossas almas e tu não tomas conhecimento de tudo isso. Olha o que o povo está dizendo.
Deus, nós estamos orando, estamos jejuando. E o jejum do judeu era um jejum assim que demonstrava que estava em jejum, porque era costume eles se vestirem de pano de saco, jogar cinza na cabeça, mostrar rosto de lamento, de tristeza, de humilhação, né? Era uma forma de quebrantamento para alcançar o coração de Deus. E Deus diz assim: sabe a razão? Porque eu não estou ouvindo. Será qual a razão? E Deus fala. Ele diz assim: está em que no dia que vocês jejuam, correis atrás dos vossos próprios negócios e desejos, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Olha isso. 4, versículo 4. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em quê? Discussão, rixa, brigas violentas com socos e outras brutalidades. Deus está dizendo para o povo no versículo 5: porém não foi esse jejum que idealizei. Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como junco no brejo e se deite em pano de saco e cinza, em sinal de grande lamento? Ora, isso é que chama de jejum agradável a Deus? Não, versículo 6. Nada disto. O jejum que eu desejo não é este. Olha, o povo estava se quebrantando, jejuando, mas depois eles entregavam um dia a Deus e depois oprimia os trabalhadores, buscavam os próprios interesses, os próprios negócios, ofendiam, se iravam, falavam que não devia, todos eles agressivos, abrigavam até em socos, olha isso. E quantas pessoas não fazem igual? Depois de uma consagração, está se irando com o irmão, está batendo boca, respondendo mal, oprimindo pessoas através de palavras, de atitudes. Não acontece muitas vezes isso? Acontece, irmãos. Mas Deus mostra qual que é o jejum dele então. Se esse jejum ele não está se agradando, ele não está dizendo que não tem que jejuar. Ele está dizendo que sim, que jejuasse, mas cuidado com as práticas de justiça. Não estava tendo boas práticas. E aí Deus disse assim, aí ele ensina, não é esse jejum que eu quero. O jejum é este, que liberte as amarras da malignidade e injustiça. Amarras, aquilo que prende a pessoa em malignidade, ele falou, tira isso, se liberta. E as injustiças. O que mais? Que desfaça as ataduras da opressão e que ponhas em liberdade os oprimidos. Que despedaces todo o jugo. 7. Ora, não é partilhar o teu alimento com o faminto e abrigar o pobre, com o desamparado, vestir aquele que está nu, sem teto, que encontraste no meio do caminho, e não se recusar a ajudar o próximo? É esse o jejum que Deus espera. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas podem até dizer assim, eu não tenho malignidade no meu corpo, eu não sou maligno. Eu até fui ver no dicionário o que significa malignidade, porque existe mal, maldade, maligno, malignidade. Sim, malignidade vem da origem da palavra maligno, que é o nome de Satanás. No dicionário diz que malignidade é qualidade do que é maligno. Malícia, intenção perversa. Na medicina é muito interessante, porque é aquilo que é nocivo e que provoca a morte. Olha o que é malignidade. Aquilo que é nocivo chega a provocar a morte. Aquelas palavras que muitas vezes matam reputação de pessoas, matam o ânimo, matam o vigor do nosso próximo. Palavras que machucam, que magoam, que ofendem.
Isso é maligno, é algo que faz parte da malignidade. É nocivo ao próximo. Aquilo que é malicioso, que é maldoso, que vem com requinte de malícia. Acontece isso muito, eu vejo nas redes sociais. As redes sociais é um lugar onde acho que abriu o Facebook, o Instagram e alguns outros aí, e abriu o departamento do diva. Quando eu era criança, eu brincava com as minhas irmãs que havia o diva. Aí, nossa, sou uma diva, você é uma diva? Você é membro do diva? Não é diva de divina, não. É diva, departamento de investigação da vida alheia. Olha que coisa feia, é os fofoqueiros de plantão. Aqueles que entram lá nas fotos, nas suas postagens e ficam ali, ó, julgando, imaginando, falando, conjecturando sobre a vida do próximo. Isso é maligno, irmão. Tá vendo? Como muitas vezes a gente faz coisas que a gente nem percebe que é mal e que está em nós. E não é só mal, não, é injusto. Porque o julgamento, muitas vezes, que as pessoas fazem, é algo injusto. Às vezes nem é a realidade. Porque só quem sabe das coisas do homem é o homem. A Bíblia fala isso. Quem sabe de você é você. Por mais que as pessoas te olhem, e através do que ela está olhando, ela venha te julgar, pode ter certeza, ela vai errar. Ela vai errar. Por que ela vai errar? Porque quem sabe das coisas é Deus. Quem sabe como está o seu íntimo, a sua alma, quem passa as suas lutas, as suas dores, é você. Mas as pessoas começaram no julgamento de um tempo para cá. Eu vejo assim, o mundo dividido entre positivo, negativo, ou esquerda e direita, sei lá. Todo mundo querendo ter razão. Gente, para quê? Malignidade contamina. Tem pessoas que se deixam contaminar por conversações, pelo que ela assiste. E aquilo virou aqui um combustível para ela. Todo dia ela quer ver aquilo. Sai disso, irmão. Muitas vezes isso daí faz mal para você. Eu nem gosto muito de rede social, eu quase nem entro na minha. Por causa de muitas coisas assim. As pessoas estão ali, ó, com binóculos sobre você. Ui, desculpa aqui que eu bati na câmera. Para julgar. Eu quero ver alguém olhar ali e falar, eu vou orar por esse irmão, vou orar por essa irmã. Oh, meu Deus, aqui, um irmão que eu não vejo faz tempo, vai entrar nas minhas orações hoje, em secreto. As pessoas não toleram mais nada. As pessoas simplesmente, ela não gosta, ela deleta, ela julga, ela deseja mal. Mas por quê? Você nem conheceu a pessoa, não deu oportunidade. Ah, porque falaram. Porque eu ouvi o pessoal falando, gente, olha, isso aqui é o maior perigo. Você julgar pessoas pelo que disseram dela. Vou te contar uma coisa. A Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus na criação faz o homem, ele cria o homem do pó da terra e depois ele sopra nas narinas e quando ele sopra, o homem se torna alma vivente por causa do sopro de Deus. E Deus cria toda a humanidade através de um homem, Adão. Imagem e semelhança de Deus. Imagem é o estereotipo, a semelhança na essência. Nós não temos todos os atributos de Deus. Um dia teremos. Deus é perfeito, Deus é longânimo, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus é eterno, Deus é misericordioso. Mas nós temos a essência de Deus em nós. O amor, a bondade, a benignidade, o perdão, o arrependimento, tudo Deus colocou para que o homem
sentimentos Deus colocou no homem, necessários ao homem, para conviver um com o outro. Esse poder vem de Deus para nós e está em todos. Não existe uma pessoa 100% mal, ela não é mal 100%. O problema é que quando Satanás entrou no mundo, o que ele fez? Ele distorceu a natureza humana, afetou até a natureza em geral. Os animais se tornaram agressivos. O que Deus fez? Falou para Adão e Eva, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o mal faria parte do homem e a desobediência passou a toda a carne. E agora nós já nascemos com uma natureza pecadora. Não tem nenhum justo, ninguém é melhor que ninguém. Então, para que julgar? Né? Por que apontar? Olha, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo, fulano... Tem gente que fala tanto que a língua já está dando cãibra. Gente, Deus, ele disse para o homem não comer e o homem pecou. E todos pecaram por causa de um homem. E agora estão destituídos da glória de Deus. Todos os homens estão fadados à condenação eterna. Até o momento que Deus envia o Filho dele, Jesus Cristo, para reconciliar o homem com Deus. Mas a natureza pecadora, a essência da malignidade do maligno, passou à natureza humana. Aqui, olha, você quer ver? Em Gênesis 9, Deus diz assim, 8, 21, Deus diz assim, que Noé era para fazer uma arca, que ele ia mandar o dilúvio sobre a terra, porque Deus viu em Noé um homem justo e íntegro. E Deus falou, Noé, faz uma arca para você e sua família. Deus não mandou Noé sair pegando ninguém não, porque Deus conhecia o coração de todas as pessoas. Deus disse assim, Noé, faz para você e sua família. 8 pessoas, Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. E Deus olhou e viu que a maldade, a idolatria, a prostituição, o vício, a crueldade, a violência tinha se espalhado por toda a terra. Toda a humanidade estava corrompida, a ponto da ira de Deus cair sobre a humanidade. Deus dizer, ó, eu vou destruir, porque o homem é mau. E aí Deus vai e destrói o homem que se tornou mau. Mesmo com a essência de Deus nele, ele preferiu optar pela maldade. E Deus manda o dilúvio. E quando o dilúvio encerra, que Deus leva lá no Monte Ararat, Noé, a primeira coisa que faz é levantar um altar e adorar a Deus. Deus salvou Noé e sua família. E Deus se agrada daquela adoração. E olha o que Deus fala aqui para Noé, Gênesis 8, versículo 21. Diz assim, o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo, jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, nos quais há fôlego de vida, como fiz desta vez. Olha a aliança que Deus está fazendo, olha a promessa que Deus está fazendo, que ele não destruiria. Deus tinha um outro plano, enviar o Filho dele ao mundo, para que o perdão se estendesse à humanidade, o arrependimento. Jesus disse, se confessares o vosso pecado, ele é fiel e justo para vos perdoar e purificar de toda a maldade. Quando Jesus vem, nasce ao mundo, ele inaugura esse tempo da graça. O tempo que Deus está estendendo para reconciliar com o homem, o Filho dele. É o caminho que leva a Deus. Jesus trouxe essa mensagem. Jesus trouxe o perdão. Ninguém tem poder para perdoar, a não ser Jesus Cristo.
E depois aquele que recebe, aquele que entende, hoje nós podemos perdoar. Mas quem traz isso? Jesus Cristo. Não havia perdão, não havia saída, não havia salvação. Por isso que quando a gente lê lá em Mateus, quando Deus fala, o anjo fala com José, ele diz assim, olha, o nome, em sonho para o José, o nome dele será Jesus, porque ele salvará a muitos dos seus pecados, o povo dos seus pecados. Jesus veio trazer salvação. A criança, desde a infância, Deus falou aqui, ó, a malignidade está no homem desde o nascimento. O homem já nasce com disposição ao mal. Isso vai se revelando gradativamente de acordo com o que ele vai vivendo e o que ele vai se alimentando. Do que ele está ouvindo, do que ele está vendo. Vai reforçar o lado mal dele. E para despertar o lado bom, tem que produzir valores, princípios na criança, para que ela desperte também e se torne uma boa pessoa e consiga destruir, ou seja, como ele diz aí, quebra essas amarras de malignidade e de injustiça. Vocês têm que fazer isso, não adianta jejuar a Deus se está com isso ainda. Tem gente que se ira fácil, tem gente que oprime o outro, oprime filho, oprime marido, oprime esposa. Oprime família. Tem gente que é uma perturbação, gente. Tem gente que é oprimida de cara. Mas tem que lançar fora. Aquele que aceitou Jesus não tem mais que viver nisso. Jesus, ele pode libertar de todas essas situações. Por isso que as orações são impedidas. E achamos que estamos agradando a Deus. Deus falou para o povo, olha, não é isso que eu pedi. Isso não é consagração, isso não é algo que eu ouça. Vocês estão fazendo... Deus ouve tudo. Deus ouviu aquele povo brigando, se irando, sabe? Ofendendo. Deus não estava vendo? Claro que Deus está. Claro que Deus está. Lá no Antigo Testamento, Deus, uma época, destruiu o povo só porque o povo murmurou. Deus não está aguentando mais. O povo ingrato. Gente, a gente não pode ser assim. E muitas vezes a nossa oração está impedida exatamente porque a gente não está prestando atenção nas nossas práticas. As pessoas são muito apressadinhas. O mundo é apressado em acusar, apontar, sabe? Ó, fulano é isso, fulano é aquilo, Beltrano é aquilo outro, aquele não presta, aquele é aquele outro, e mete a boca, desmoraliza, acaba com as pessoas. E o povo vai junto. Sai disso, irmão. Sai das redes sociais. Diminui, quer ficar lá, mas faz ali o que é bom, o que edifica. Cuidado com as conversações, né? E Deus vai falar ainda mais aqui, ó. Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como alvorada. Deus promete. E prontamente surgirá a tua cura. Olha os milagres acontecendo se a pessoa endireitar os caminhos. A tua retidão caminhará adiante de ti. E a glória de Deus guardará a tua retaguarda. Deus está prometendo guardar essa pessoa em todo o tempo, trazer cura. Gente, é tremendo. Continuando, assim clamarás a Deus e Ele te atenderá. E gritarás por socorro e o Eterno te responderá. Eis-me aqui. Mas se afastares do meio de ti o jugo opressor, e a língua, e os gestos acusadores, e a falsidade no falar, com renúncia própria, beneficiários do que tem fome, e buscares satisfazer o anseio dos aflitos. Tem gente, irmão, que, pelo amor de Deus, com gestos, com a língua, ofendem, com falsidade no falar. É incrível quando o mundo chegou num ponto que você não pode falar a verdade.
As pessoas são melindrosas. Se você for sincero, você acaba criando inimizade com as pessoas. Porque elas gostam de pessoas bajuladoras, de pessoas que alisam, que dizem amém a tudo que elas dizem. Nós chegamos numa época não muito diferente da época de Noé, não. E a salvação, hoje Jesus falou que ela vai vir como nos dias de Noé. Chegou repentinamente, destruiu tudo. E levou somente a salvo aqueles que eram fiéis. Hoje vai acontecer, a Bíblia diz que a volta de Jesus vai ser igualzinha. Ele vai chegar num piscar de olhos, de repente, ele vai levar o seu povo fiel, sabe? E vai acabar com aquela malignidade que está sobre a terra. Só que dessa vez não vai destruir em água, não. Apocalipse fala que vai destruir em fogo. Mas isso é uma outra história, né? Outra hora a gente fala de Apocalipse. Se vocês quiserem, mas tem que dar joinha aí para eu saber que vocês estão gostando, senão dá a impressão que eu estou falando sozinha aqui. Olha, Deus disse, renuncie à sua própria beneficência para ajudar aquele que tem fome. E tira a falsidade do falar. Pessoas se agradam de bajuladores. Se você disser uma coisa bonita para ela, ela acha bonito. Se a pessoa for autêntica e quiser falar do jeito dela, nem sempre a sociedade aceita. Infelizmente, a sociedade impõe padrões aí, humanos, que muitas vezes desvia dos princípios de Deus. A gente deve sempre privar pela verdade, mesmo que a gente tenha que perder amizades, perder família, distanciar, né? Não, irmão. Ore pela sua família, cuide dos seus amigos, mas seja íntegro, reto, diante de Deus. Faça o bem ao próximo. Estenda a sua mão, você não vai levar nada daqui. A Bíblia diz que o pó torna ao pó e o Espírito torna a Deus que o deu. Tá bom? E por último, para encerrar, está escrito aqui, ó. Então, naturalmente, a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como o meio-dia. Deus será o que te guia continuamente e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Deus tem promessas de abundância, de prosperidade, de fartura, de atender orações. Deus tem promessa de ser a nossa retaguarda, da luz brilhar ali na frente, de dirigir nossos caminhos. Mesmo em tempo de miséria, a fartura vem da mão do Senhor. As bênçãos vêm da mão do Senhor. Mas se fizermos assim, guardar o nosso coração, vigiar os nossos atos, que tenhamos atos de justiça, atos de misericórdia, de benignidade, tirar de nós aquilo que é mal, os olhos mal, pensamento errado, julgamento, pré-julgamento de pessoas. Isso não agrada a Deus. Lança fora. Ore por pessoas. Pessoas é para orar. A Bíblia fala, não andam dois juntos se não tem acordo. Não é necessário caminhar com a pessoa, mas ora por ela. Abençoa a vida dela. O poder de abençoar está em você. E você que não conhece Jesus ainda, eu te faço convite. Deixa Jesus entrar na tua vida hoje. Convida. Ele vai endireitar todas as tuas veredas. Tá? Ele vai fazer tudo novo. E você acha que não tem perdão? Tem sim. A misericórdia ainda está estendida. Vai chegar dias que a porta da graça vai ser fechada. Mas por enquanto, a bondade do Senhor está sobre todos aqueles que quiserem. Ele faz o convite. Venha a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus é Deus fiel, tá bom? Deus abençoe, fique na paz. Eu encerro por aqui. Depois você medita mais. Que Deus seja com você. Tá? E você tenha um ano próspero e abençoado. Que seja um ano como nunca na sua vida. Um ano melhor e melhor. A glória da última casa melhor que a primeira. Deus abençoe. Tchau. Fica com Deus.